Gostaria de cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o primeiro domingo, irmãos, que nós não temos o culto físico presencial em função da quarentena, que está aí orientada pelas autoridades civis e que a nossa igreja já tinha tomado essa iniciativa antes mesmo desta orientação como forma preventiva. Por isso, hoje, nós vamos gravar mais uma vez esta mensagem que poderá ajudá-los, irmãos, no culto que devemos continuar prestando a Deus, juntamente com os nossos familiares, o nosso culto doméstico. Hoje nós queremos falar sobre o tema Deus protege o seu povo. Essa mensagem tem como texto básico o livro de Salmos, no capítulo 34 e no verso de número 7, cujo texto nos diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hoje vamos falar sobre a proteção que o nosso Pai Celestial tem por nós. A sua palavra diz que ele não dorme e que, portanto, ele está vendo todas as coisas. No Salmo 34, segundo o seu título, ele descreve a experiência de Davi em uma das horas mais difíceis e escuras da sua vida. Trata-se da sua fuga de Gate, a chamada cidade de Golias, para Adulão, conforme nos relata 1 Samuel, no capítulo 22 e no verso de número 1. No refúgio da caverna, a suave música do salmista, o seu hino de louvor e confiança na proteção do Senhor. A salvação por meio de Cristo resolve o problema da relação do homem com Deus e com o seu semelhante. A providência de Deus resolve o problema da relação do homem com as forças da natureza e o poder do mal. Deus é o Criador e o governador de todas as forças, e ele não permite que caia sobre seus servos nenhuma calamidade que não contribua para o bem deles. O homem que está em harmonia com Deus não pode ser vencido e nem deve temer quaisquer males que o ameacem. Davi estava sob grande ameaça que colocava em risco a sua vida. O rei Saul o estava perseguindo com o objetivo de eliminar a sua vida, protegendo assim o seu reinado e a sua herança. Davi estava, por assim dizer, praticamente sozinho e em fuga, se escondendo para salvar a sua própria vida. Logo, podemos concluir que a proteção à nossa própria vida e a de outrem é uma obrigação nossa. Davi não se expôs ao perigo, porém se escondeu para escapar da destruição iminente. Portanto, nós hoje, como povo de Deus, estamos enfrentando grande perigo através de uma ameaça, de um mal invisível que ameaça a vida das pessoas e a nossa também, e não há nenhuma desonra ou falta de fé em evitar, por meio da precaução, o perigo que está diante de nós. Pelo isolamento, com o objetivo de fugir desse mal e proteger a vida, sem desespero ou preocupação excessiva, como fez Davi, na certeza de que Deus está junto de cada um de nós, assim como esteve
com Davi na sua história e na sua relação com o rei Saul. Portanto, Davi traz nesse pequeno texto de apenas um versículo algumas informações muito preciosas para nós. A primeira é que a presença do anjo do Senhor era a defesa de Davi. Vou repetir. A presença do anjo do Senhor era a defesa de Davi. Alguns pensam que a palavra anjo usa-se aqui no sentido coletivo e que Davi estava pensando numa hoste de anjos, um exército de protetores em redor dos que temem a Deus. É mais provável que ele esteja se referindo ao anjo do Senhor, cuja personalidade apresenta-se claramente nas Escrituras Sagradas. É o anjo em que Deus põe o seu nome, o que não faz com nenhum outro. O anjo cujos atributos são muito semelhantes aos do próprio Deus. O anjo do Senhor falou com Abraão, dizendo: pois agora sei que tu temes a Deus, visto que não negaste teu filho, teu único filho. Disse também a Jacó: eu sou o Deus de Betel. É esse mesmo Deus que estava com Abraão, Isaque, Jacó, Davi. É esse mesmo Deus que está conosco hoje, trazendo-nos esta mesma proteção, e por isso mesmo devemos agir calmamente e confiantemente neste momento de cautela e de prevenção, como bem nos orientam as autoridades civis e também as autoridades eclesiásticas. O segundo aspecto dessa mensagem que Deus traz aqui a Davi é que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O fugitivo, na caverna de Adulão, sentiu-se cercado pelo cuidado do Senhor. Quando Jacó temia as consequências do seu encontro com Esaú, viajando pelo caminho com a sua família e o seu gado, sem meios para defender-se, os anjos do Senhor vieram ao seu encontro e ele chamou aquele lugar de Manaim, isto é, 2 campos, a sua própria família e a hoste dos anjos protetores. A proteção de Deus sempre se ajusta às necessidades do seu povo. Fracos, solitários e sem defesa própria, nunca estamos sozinhos quando confiamos em Deus. A palavra nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esse Deus nos revele a sua segurança sem fim nestes momentos de insegurança e de perigo, dando-nos a consciência da responsabilidade que não pode nos faltar em nenhuma ocasião. Terceiro aspecto dessa palavra que Davi traz aqui para nós: o Senhor sempre livra os que o temem. O Senhor sempre livra os que o temem. O povo de Israel, no Antigo Testamento, bem como a igreja no Novo Testamento, sempre passou por constantes momentos de problemas e dificuldades intransponíveis aos nossos olhos, porém de fácil resolução aos olhos de Deus. José enfrentou problemas
sem solução quando chegou no Egito na condição de escravo, mas tornou-se governador do Egito. Também no Egito, Moisés passou de escravo a libertador do povo de Israel. E muitos outros servos de Deus nós poderíamos estar listando aqui. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, passaram por problemas, passaram por dificuldades, mas foram vitoriosos, porque Deus sempre estava com eles. Podemos seguramente dizer que a Bíblia está cheia de ricas histórias de vitórias dadas por Deus. Certamente a nossa própria igreja tem muitas vitórias somadas ao longo desses mais de 50 anos de existência, como os irmãos bem sabem. Deus, irmãos, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele, o Senhor, livrará a sua igreja de toda obra má e de todo perigo e nos levará a salvo para o seu reino celestial. Por isso mesmo, no momento difícil que atravessamos, devemos rogar a Ele que nos livre dos males da atualidade, pois Ele é todo o poder e a glória para sempre. Finalmente, para concluir a mensagem desse dia, poderemos dizer que hoje passamos por uma nova realidade, uma nova ameaça, uma ameaça invisível, na forma de um vírus que vem ceifando muitas vidas. Muitas vidas estão sendo assoladas em todas as partes do mundo, assim como a igreja também foi perturbada na era apostólica, com muitos problemas e com muitas dificuldades. Ouçamos o que nos diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, nos versos de número 8 e 9, Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O Senhor sempre protegeu o seu povo no passado e certamente continuará protegendo a sua igreja, como bem nos assegura Davi quando nos escreve no Salmo 33, nos versos 18 e 19, nos diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nos tranquilizemos no Senhor, em quem temos a nossa confiança, como fez Davi. O Salmo número 3, versos 5 e 6, nos diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercarem, porque o Senhor está comigo. A Ele seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, em que a Tua igreja, assim como todas as pessoas do mundo, enfrentam diversos e inúmeros problemas e riscos de vida, com essa ameaça que paira sobre nós, queremos depositar a nossa confiança em Ti e queremos pedir a Tua intervenção e que Tu possas, Senhor, estar orientando as pessoas que lidam com a medicina para que elas encontrem uma solução final, definitiva para este problema
E consola a tua igreja, Senhor, e ouve a nossa petição, a nossa oração e o nosso pedido de socorro em prol de todas as pessoas deste planeta. É em nome de Jesus que te oramos. Amém.